Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Emoções a Serviço da Vida. Vamos falar um pouco hoje como as emoções podem servir à sua vida e à sua família. E como a saúde mental ela interfere na saúde mental de outras gerações. Então, nós estamos aqui hoje com uma pessoa muito especial para mim, uma pessoa que faz parte da minha história, né? Nathalie Pinheiro. Eis-me aqui, A 1,75 m. A Nath é uma pessoa muito especial para mim, ela faz parte de momentos muito importantes da minha vida, nós já caminhamos junto há alguns anos, mas em especial num tempo ali que eu estava transicionando entre morar com os meus pais e morar sozinha com meu filho, assumir algumas responsabilidades como mãe, e a Nath que é essa mulherzona aí de 1,75 m, né? Que tem, de fato, aí nos seus manejos comportamentais a maternidade. Isso é algo muito forte na Nathalie, né? Algumas pessoas falam para ela o quanto essa característica maternal dela é importante. Então, Nath, muito bem-vinda ao podcast Emoções a Serviço da Vida. É uma honra te receber aqui. Você faz parte da minha história. Você faz parte de sementes que hoje eu consigo germinar na vida de outras pessoas, na vida do meu filho, na vida da minha família. Então, eu sou extremamente grata a Deus pelo nosso bom encontro, que já se passaram aí alguns anos. E é um prazer ter você amiga? Agora. Década, né? Deus do céu! Somos jovens, Jovens. Década, né? É verdade. Mas é um prazer ter você aqui hoje. Você, de fato, carrega aí essa unção de maternidade. E Deus tem feito muitas coisas através de você desde o dia que você engravidou. É verdade, amiga. Obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, né, Andréa? Finalmente conseguimos ter nosso tempo, né, amiga? Porque as nossas agendas tão corridas que estava difícil da gente conseguir, mas é um prazer estar aqui. Eu sempre falo que quando a gente pensa em emoção, em saúde mental, a Andréa é uma pessoa que para mim é uma grande referência, né, amiga? Eu falo que a sua competência, ela é única e eu fico muito feliz de ver esse programa, esse projeto acontecer, porque é muito bom quando nós nos tornamos uma voz que invade muitos lares de forma leve e, sobretudo, fácil. E as redes sociais estão aí para isso, né? Então, eu fiquei feliz de ver você trazendo esse programa, né, trazendo conhecimento. E essa palavra, ela tem ecoado muito em mim, sabe, Andréa? Que lá no livro de Oséias, capítulo 4, verso 6, diz assim: o meu povo será destruído pela falta do conhecimento. E eu tenho uma máxima: se a falta do conhecimento destrói, o acesso ao conhecimento protege e constrói. Sim. Então, eu acredito que esse podcast vai ajudar as pessoas a construir, né, trazer estacas de proteção para as casas a partir da saúde mental, que tem sido um tema muito necessário para esses dias, né, André? Acho que mais do que nunca, depois da pandemia, depois de tudo que a gente viveu, a saúde mental ela precisa ser verdadeiramente ecoada como um conhecimento, quebrando os preconceitos, né, literalmente no sentido real da palavra, o preconceito, ou seja, você não tem um conhecimento e isso gera em você uma ideia equivocada de muitas coisas, e principalmente para o povo cristão, né, Andréa? Eu acho que a gente precisa entender que, como seres espirituais que têm uma alma e habitam num corpo, a gente não pode negligenciar nenhum deles. Às vezes a gente olha muito para a vida, para a saúde espiritual, mas não olha para a saúde mental, nem olha para a saúde física, e sem os três muito bem ajustados, a gente vai falhar e perder e sermos destruídos. É fato. Né? Então, muito obrigada por estar aqui com você, amo você, e é um prazer enorme estar aqui com vocês, né? A honra é minha. Nath, agora você falou uma coisa muito importante, né? Você me acompanhou ali, na Sim. época eu ainda fazia mestrado, e você às vezes acompanha de eu estar no meio de um evento social e eu ter que sair para atender uma demanda, uma coisa assim mais séria. Agora, antes de entrar na gravação, estava mediando ali uma crise de um paciente. E hoje, Nath, a saúde mental, ela é mais do que uma pauta, né? É verdade. Ela é a terceira causa de morte de jovens. 800 mil pessoas morrem por ano de suicídio. É verdade. Então, ela é a terceira causa de morte de jovens. E uma coisa que eu vejo muito é as pessoas superficializarem a saúde mental como se fosse uma área que todo mundo pudesse falar e se meter, né? Como se não fosse uma área da saúde. E você tem ocupado esse lugar de uma voz que influencia outras pessoas, né? Você tem milhares de seguidores, faz muito cursos para famílias, para mulheres, né? Isso. Tem agora o curso, né, Somos Um.
E você é essa voz que, por vezes, traz esse tema da saúde mental como uma área da saúde. Nath, agora vamos voltar um pouco aí para como que isso fez sentido na sua vida, né? Quando você ficou grávida, acho que ali foi startado uma obra na sua vida, né? Não apenas da maternidade, mas de várias coisas que você viveu ali nesse processo. Conta um pouco pra gente como é que a saúde mental, como é que esse tema ficou sendo tão relevante na sua vida. Então, Andréa, eu tenho um segredo com Deus que é muito interessante. E esse segredo é o seguinte, Deus nunca me deixa ir sem antes viver. Né? Então, para eu ser uma voz de alguma forma, primeiro o Senhor diz assim, você vai experimentar. Porque quando você experimenta e você é aprovada, você é uma autoridade para ir falar. Você tem uma outorga de grau diferente, né? É totalmente diferente. Então, por exemplo, eu vivi uma situação onde quando eu engravidei do Caio, né, o nosso primeiro filho, eu divorciei do Beto. E a gestação, ela traz esse boom hormonal, né? E quando a gente vive todas essas mudanças hormonais, o nosso humor muda, né? As nossas emoções mudam. E eu tive que aprender a administrar minha alma nesse lugar. E aí eu comecei a perceber que sim, a saúde espiritual, ela é a base, mas ela não é única. E eu comecei a entender que eu precisava cuidar das minhas emoções. E eu precisei entender que se eu não cuidasse das minhas emoções, além de eu me tornar alguém que estaria adoecida, eu ainda ia gerar uma geração adoecida. Porque aquilo que eu vivia, né, o bebê, ele tem a memória gestacional. Uhum. E se eu não cuidasse das minhas emoções, o meu filho também ia ter. Então, eu comecei a verdadeiramente olhar para isso como um alvo. E eu meditava na palavra, e eu me trancava no meu quarto, e eu chorava, e eu realmente trazia para fora tudo que eu estava sentindo. Eu escrevia, né, as minhas emoções, porque era uma forma de eu extravasar, né, e eu olhei para as minhas emoções com um zelo maior, né. Eu também passei pela fase que eu acreditava que depressão era frescura, que quando você estava com muito mimimi, muito vítima da situação, que estava faltando era uma pia cheia de louça para lavar, né? E essa experiência que falta eu tive de fé, coisa de falta de fraca. fé, gente fraca, falta do que fazer. Então, eu tive também essa ideia, até o dia que eu experimentei. E aí, quando eu experimentei, eu sabia todas as orações, eu sabia todos os salmos, e nada mudava as minhas emoções. Até que o próprio Senhor diz para mim, olha, agora você viu, sentiu que é verdadeiro, né? O estágio depressivo, as emoções realmente desequilibradas, e você precisa entender mais sobre esse assunto. E, de fato, sabe, Andréa, inclusive é muito interessante, porque alguns anos atrás, quando você falou que ia trabalhar especificamente nessa área, eu me alegrei. Porque como você é uma grande referência para mim, e cada sentada nossa, eu aprendo muito com as suas experiências, eu disse, sensacional. Por quê? Porque nós precisamos realmente de pessoas capacitadas, de pessoas que de fato entendem dessa área, para que a gente traga clareza, o conhecimento que traz clareza. E eu sou uma apaixonada por isso, eu amo estudar a mente, eu amo estudar as emoções, porque eu sei que muitas famílias são destruídas por isso, a minha também foi. E o meu marido também. O Beto também veio de uma família onde a mãe dele tinha transtornos, né? A minha sogra era bipolar. O Beto teve estágio depressivo. E para mim importa muito compreender isso, porque quando eu ajudo o meu marido, eu também trago um equilíbrio na minha casa. Sim. Então, e a gente sabe que uma parte disso é genético também. Sim. Então, eu comecei a entender que isso importava, e acompanhando família nesse lugar de conselheira, eu comecei a ver que muitas pessoas, a ignorância, no sentido literal da palavra, né, o não conhecimento, é que muitas vezes afunda as pessoas. E nós precisamos, sim, olhar para esse tema com leveza, mas com seriedade, trazendo verdadeiramente a ideia da realidade do que é a saúde mental. Então, hoje a gente tem um amigo que ele fala que coisa boa é ter cabeça boa, né? A gente sempre brinca lá em casa. E aí, quando as coisas começam a esquentar, eu digo, Beto,
coisa boa é ter cabeça boa. Como é que a gente faz para ter cabeça boa? E a gente tem trabalhado isso não só dentro da nossa casa, como também como uma voz mesmo. Por isso que eu estou muito feliz de estar aqui falando sobre esse tema. Agora, a Nath trouxe uma coisa muito importante. Ela disse que ela sentiu na pele quando ela teve um episódio depressivo, e aqui a gente precisa separar o que é diagnóstico de depressão e o que é episódio. A gente vai viver alguns episódios depressivos e não necessariamente você vai fechar um diagnóstico de depressão. Mas quando a Nath disse que trouxe na pele, é porque a depressão, ela traz alterações orgânicas que literalmente a pessoa sente dor. Quando a pessoa fala que ela está sentindo angústia, que está doendo na pele dela, é verdade, é real. Então, não é subjetivo. A depressão, ela traz alterações sinápticas no seu corpo, ela traz alterações no seu funcionamento e ela, de fato, vai trazer dores para o seu corpo. Tanto que, dependendo do estado depressivo que a pessoa estiver, ela não tem forças, literalmente, para levantar da cama. E eu lembro quando você teve esse episódio que o Beto ficou desesperado porque você não levantava. E você é uma mulher muito ativa, faz muita coisa, né? E você não levantava. Agora, Nath, eu lembro também de um período que a gente viveu da gravidez da Sofia, né? Você já tinha passado, e aí assistam o canal da Nath, que você vai ver o testemunho dela de restauração do casamento dela, você vai ver os testemunhos dos filhos dela, mas você já tinha passado aqui, né, por todo esse processo, você já estava vivendo com uma família estruturada, tinha mudado para uma casa nova, né? Tava numa época muito boa. Sim. Se a gente for pensar em questões biológicas, emocionais, sociais, espirituais, uma época onde o ministério estava muito intenso, né? E aí, na gravidez da Sofia, você foi convidada a ficar deitada. A Nathalie, gente, ela não levantava nem para ir no banheiro. É, verdade. Você foi convidada a ficar deitada durante muito tempo. Isso. E a Sofia, ela quase morreu. É verdade. Né? Ela foi para UTI. Isso. E não foi 2 dias. A Sofia quase morreu por várias vezes, né? Tinha muitas coisas que aconteciam, o médico te desesperava e falava, se despede, né? Várias vezes você foi convidada a entregar a Sofia, porque foi uma situação muito complicada, e foram meses ali. Isso. Como é que foi esse período em relação à sua saúde mental? Como é que você conseguiu administrar isso? Então, Andréa, eu acho que esse período que eu fiquei isolada, na verdade deitada, né? Eu acho que uma das coisas que me fez perseverar é que, imagina, eu moro numa cidade que eu não tenho família, né? Familiares, né? Eu moro sozinha. Mas Deus, ele é muito generoso e dentro da sua bondade, ele traz amigos mais chegados que irmãos. Então, esse período, que foi um período que eu fiquei de repouso absoluto, e tive que parar a vida. Então, imagina que é mais ou menos assim, eu estou correndo a 120 por hora, de repente eu puxo o freio de mão. Foi o que aconteceu comigo. Por quê? Porque eu entrei em trabalho de parto com 22 semanas. Então, eu tive que entrar em repouso absoluto. E quando eu fiquei nesse estágio, uma coisa que me ajudou muito na época, Andréa, foram as minhas amigas. Então, minha casa, eu ficava deitada na cama e eu trouxe pessoas para perto. E esse negócio de trazer pessoas para perto me ajudou muito, porque é muito complicado quando você está no estágio desse e você fica só. A solidão não é bom, né? E aí eu trouxe as pessoas para perto, elas vinham me visitar, a gente tinha tempo de conversa, tudo isso. Quando a Sofia nasceu, que foi ali com 28 semanas, então eu estava com 6 meses e meio, que eu fui para dentro da UTI, eu fiquei ali 60 dias dentro da UTI, de fato foi um período bem complicado. Mas foi um período que eu vivi algo sobrenatural, que foi... Na minha casa sempre foi assim, Andréa, eu sempre fui a mulher de oração, a mulher que lia a Bíblia, a mulher que fazia tudo isso, e o Beto era o empresário. Quando nós fomos para a UTI, aquela mulher forte de oração, de tudo aquilo, ela ficou fraca emocionalmente. E uma coisa que eu gosto de deixar muito registrada aqui é que, às vezes, as nossas emoções, elas também abalam a nossa fé. E quando a nossa fé fica abalada, a gente fica, assim, não dá conta de orar, não dá conta de fazer nada. E eu me vi nessa situação. E quando eu me vi nessa situação, eu conheci um lado do Beto que eu não conhecia. Porque naquele período ele se levantou verdadeiramente como um sacerdote lá em casa. Então, todo dia ele entrava na UTI e ele orava, ele declarava. A Sofia teve infecção na UTI, ela verdadeiramente teve uma vez também que ela engasgou com remédio e ela ficou roxa, desfaleceu no meu braço. Então, eu tive muitos episódios realmente onde eu vi ali a morte muito perto. Mas dentro dessa condição, eu também via a palavra de Deus que diz que num luto há mais sabedoria do que numa festa. E quando eu fui para aquele lugar, André, eu experimentei muitas coisas.
a bondade do ser humano. Então, eu tinha uma equipe médica que era muito humanizada. Meu marido se levantou como realmente um sacerdote, um homem de muita fé, de muita convicção. E a composição do é melhor serem dois do que um teve muita força. Foi muito real naquele momento. Porque a Bíblia diz que quando um cai, o outro ajuda a levantar. Eles dois juntos se aquecem. E eu experimentei muitas vezes na prática da minha vida a palavra se cumprir. Então, dentro desse contexto todo, né, que eu vivi, eu experimentei uma coisa muito importante, Andréa, que eu acho que foi a maturidade. Né? Então, eu amadureci emocionalmente, eu amadureci espiritualmente, eu amadureci dentro do meu casamento, eu amadureci na maternidade. Né? Então, tudo cooperou para o meu bem. Então, foi um período muito difícil, mas foi um período também muito forte. Né? Porque na minha fraqueza, Deus me aperfeiçoou. Então, tudo que eu tenho vivido hoje, né, toda vida que eu sento e faço um tipo de aconselhamento, eu vejo ali o próprio Senhor dizendo assim, você lembra que você viveu aquilo? Agora você pode aconselhar, né, e ajudar as pessoas nessa área, especialmente da saúde mental. Óbvio e evidente que eu, como conselheira, eu tenho um limite, né, e eu sempre falo que eu trabalho com a Andréa, então eu mando um monte de gente para a Andréa, eu digo, Andréa, cheguei até aqui, daqui para frente é você. Né, eu acredito muito também nessa composição, então tem horas que a gente vai ter um auxílio de um médico, de um psicólogo, né, é uma jornada de unidade, de amigos, de família, de fé, de ritos religiosos, né? Isso. Eu trago um pouco isso no meu livro, né? Quando eu falo dos 4 eixos de cuidado, né, eu falo do eixo biológico, você falou aí de uma coisa importante, né? O Beto tem um histórico de vulnerabilidade genética para alguns transtornos, isso. E a gente tem N estudos que provam isso. Logo, se você não cuidar da saúde mental da sua casa, é só esperar a próxima geração. Verdade. Né? É só esperar a próxima geração. Você falou de uma questão emocional, né? Do como as suas emoções te ajudaram nesse período aí que você teve que literalmente ser parada. Mas você falou de um eixo que eu trago no livro que é fundamental, inclusive para a manutenção de um tratamento psiquiátrico, que é o eixo social. Que é você, de fato, ter amigos, ter pessoas que te legitimizam, né? Pessoas que, de fato, te amparam, mas pessoas também que te permitem que você seja cuidado e que você se cuide. Um dos grandes desafios que eu tenho no consultório, às vezes, é com a família. Porque a família fala, não toma o remédio, você não precisa, você tem que ser forte, você não vai tomar esse remédio. Aí eu tenho que chamar a família, fazer toda uma psicoeducação para falar, vamos aqui, vamos organizar aqui, o que você quer? Vai acontecer isso e isso. Mas quando isso chega, é porque a crise já está instalada. Porque a família fica ali, embaçando. Fulano, você tem que ficar em casa, agora a medicação vai te deixar assim para você descansar. Menina, vai para a escola. Não, mente vazia não funciona. Mas em alguns momentos a mente precisa ficar vazia para, de fato, a pessoa se desintoxicar daquele tanto de cortisol e adrenalina que algumas situações geram. Então, o eixo social é um eixo muito importante. E você hoje, Nath, é uma voz para outras mulheres, né? Eu atendo várias alunas suas. Como é que você acha que a mulher precisa se atentar a essa necessidade de cuidar da saúde mental? Quais são os sinais que você acha que a mulher precisa pensar? Isso aqui é importante. Eu acho que para mim, o primeiro sintoma que a mulher precisa parar e olhar para ela é quando ela chega num lugar que ela diz, você olha para ela, ela diz assim, tô cansada. O cansaço, sabe, Andréa? Ele é assim, tá escrito ali, eu preciso ser cuidada. E no século XXI, dentro de todo o contexto moderno, a gente abraçou muitas coisas, muito além do que até a nossa fisiologia poderia suportar. Sim. Né? O Beto falou uma coisa muito interessante. Ele disse assim, se fosse para a mulher ter a carga horária de trabalho igual do homem, a primeira coisa que Deus fazia ela não ter era a menstruação. É fato, André. Imagina você perder sangue. E tem mulher que perde muito sangue. Sim. E sangue é vida. Né? Imagina a mulher, naquele período onde ela perde muito sangue, ela não dorme bem, é muito trabalho, é filho, é casa, é demanda social. Imagina. Então, eu acho que o cansaço ele é o primeiro sinal. Só que tem uma coisa muito, muito terrível nos dias de hoje, que é o seguinte, Andréa, a mulher, ela está cansada, ao invés dela descansar, ela desiste. Ela está cansada, aí ela desiste da vida. Aí ela desiste da família, aí ela desiste da saúde, aí ela desiste dos amigos.
Só que quando você está cansada, o que você tem que fazer? Descansar. Descansar, né? E eu falo muito para as minhas alunas que tem duas coisas que eu acho assim maravilhosas, que as mulheres deveriam olhar com mais prazer. Uma delas é dormir. Dormir, Andréa. Dormir. A palavra de Deus diz que o Senhor nos dá enquanto a gente dorme. Eu adoro essa palavra. Então, preste atenção. Às vezes eu olho pro Beto e o Beto diz assim, Nath, você tá dormindo demais. Eu digo, deixa eu dormir, porque quando eu durmo, Deus me dá. Aos seus amados, por favor, Deus dá deixa eu dorme. dormir. Eu disse, Beto, tem coisa que eu preciso dormir para Deus me dar. Olha que sensacional. Eu amo essa passagem. E outra coisa que eu penso é assim, sabe, André? Dormir, para mim, é um dos maiores atos de fé. Sabe por quê, André? Porque quando você dorme, você confia plenamente em Deus. Porque quando você dorme, você perde 100% do controle, Andréa. Você perde 100% do controle da respiração, 100% do controle de tudo. Você sabe que os judeus têm uma oração que eles fazem quando eles acordam, porque eles acreditam que quando eles dormem, a alma sai do corpo, e quando eles acordam, eles fazem uma oração agradecendo a Deus pela alma ter voltado para o corpo, né? É esse processo mesmo de descanso. Você falou, então, de 2 sinais importantes, né? A mulher se atentar ao cansaço e a necessidade do sono. Agora, Nath, você é mãe, né? Você tem 4 filhos, né? E com idades diferentes, com demandas diferentes. E a vida da mulher, ela exige muito. Você tem muita aluna mulher, né? Você hoje dá cursos diferentes, mentorias, imersões para mulheres. Quais que são os sinais que você vê assim mais nítido na mulher que ela, de fato, não está cuidando da sua saúde mental e vestiu aquela roupa de heroína, né? Que o século XXI vendeu para as mulheres. E essa é uma roupa muito apertada. Que não é sustentável, na verdade, né? Hoje, por incrível que pareça, a aparência dela física, a saúde dela física. É impressionante, Andréa, como a gente olha. Eu vou fazer 42 anos. Eu não lembro, aos 10 anos de idade, de conhecer ninguém com câncer. Eu não lembro, Andréa. Hoje, aos 42, eu tenho pelo menos 10 pessoas ao meu redor com câncer. Próximas, íntimas, do meu dia a dia. O que isso quer dizer? O corpo está mostrando, André, que nós estamos adoecidas emocionalmente, que nós não estamos verdadeiramente cuidando da gente. Dormindo, bebendo água? Não está dormindo, não está bebendo água, não está tendo alimentação saudável. E aí o que acontece? O corpo está somatizando e está mostrando. Então, quando eu olho, por exemplo, para uma pessoa que ela não faz atividade física, que ela está com sobrepeso, que a aparência física dela está desleixada, para mim, ali por trás tem uma alma, tem uma mente também que está adoecida, sabe? Então, hoje, no estágio que eu estou, e por que eu estou dizendo isso? Porque eu também estive nesse lugar. Né? Porque eu sempre usei desculpas para cuidar da saúde física, eu sempre usei desculpas para alimentação, e as nossas desculpas, elas estão envelopadas de uma mente que não está sendo realmente cuidada. Inclusive, isso é até pecado, né, André? Porque quando você não tem domínio próprio, a despeito de tudo na sua vida, né, é pecado. O Bispo JB tem uma frase, né, do lidere-se, de você não poder se submeter a pessoas que não conseguem se liderar no seu estilo de vida, se liderar nas suas emoções, nos seus impulsos, né, nos seus desejos. E aí você foi para um outro eixo do livro, né, que é o eixo biológico, essa necessidade que a gente tem de cuidar do corpo mesmo. E eu falo que tem 4 coisas que são básicas na vida de qualquer pessoa, de um bebê ou de um adulto. Você precisa dormir, comer, beber água e fazer atividade física. Isso para mim é o básico, assim, da vida de qualquer adulto, né? Mas você falou uma coisa importante, e aí eu vou entrar numa coisa que também acontece muito nos dias de hoje. A gente vê aí nos jornais mulheres morrendo por cirurgias plásticas, né, por procedimentos estéticos. E aí a gente tem aí 2 coisas, né? Elas não cuidam do corpo e querem a magia do imediatismo. Então eu não pratico atividade física há anos, eu como mal há anos, mas eu tenho uma viagem muito importante para fazer, então eu vou ali e vou fazer uma lipo. Tem gente que faz lipo a cada 2 anos, só não faz anualmente porque acha que não pode. Então, a gente também tem o desequilíbrio. Esse ponto, né, onde as mulheres hoje se submetem a muitos procedimentos porque elas não querem aguardar o processo. E, na verdade, eu acho que não é nem só aguardar o processo. Sabe o que eu penso, Andréa?
Eu penso que aí também é um adoecimento emocional, porque elas não se aceitam. A autoestima tá lá embaixo. E aí elas ficam o tempo todo nessa falta de contentamento. Eu acho que o grande problema desses dias é que nós somos uma geração de mulheres que não tem contentamento, Andréa. E a falta de contentamento é que faz a gente estar eternamente numa busca por mudanças que também continuam nos deixando descontentes, né? É um desequilíbrio emocional. E essas mulheres que você atende, Nath, tem muitas mulheres descontentes porque elas vão para você porque elas estão em algum episódio de sofrimento. Estão muito descontentes, Andréa. Só que tem um grande problema que eu vejo, que é o seguinte: elas trazem, por exemplo, para o casamento, um desejo exagerado de suprir uma necessidade que elas não tiveram muitas vezes como quando criança. Transfere. Então, por exemplo, eu não tive um pai carinhoso. Aí eu entro no casamento e eu quero porque quero que o meu marido seja carinhoso. E se ele não é carinhoso, eu não quero ficar casada. Aí eu vou pro próximo. Aí eu vou pro próximo. Só que tem um detalhe: o dedo que escolhe João, escolhe José e escolhe o Antônio. Se ela não vive o processo da cura e da inteireza dela e do saciar os desejos dela, adulta, só que dentro dela uma criança, ela vai ficar trocando de casamento e colecionando divórcios. Então, o que acontece, Andréa? É o que eu falo para as pessoas: quem te fez completo é a única pessoa que é capaz de preencher as lacunas vazias. E quem te fez completo? Foi Deus. Então, eu vejo, e aí é onde eu falo para as pessoas: o problema não é seu casamento. O problema é que você está querendo trazer para o casamento um suprimento que não existe, porque casamento é lugar de servir. Porque casamento é lugar de dar. Casamento é lugar de doar. De se entregar. Casamento não é lugar de ser saciado. Casamento não é lugar de você ser feliz. Casamento não é lugar de você ser suprida. Não é. Existe um lugar para tudo isso. O nome dele é Jesus Cristo. É essa a pessoa, né? E as pessoas vão para o casamento desse jeito. Aí o que acontece? Se frustra. Aí chega no casamento e está completamente frustrada. Se decepciona. E aí olha para o casamento e diz: não vou ficar aqui porque não estou feliz e não me sinto amada. E aí é onde vem todos os problemas que a gente tem visto ultimamente, né, Andréa? E aí, ao invés de parar e viver o processo da sua cura emocional, da criança que não foi suprida, da infância que não foi suprida, o que ela faz? Vai para o relacionamento. Aliás, não só relacionamento de casamento. Muitos relacionamentos, né? Eu lembro que quando eu conheci o Beto os pais do Beto separaram, ele era muito, muito jovem. Uhum. E ele, durante um tempo, ele ficou abraçando a causa da mãe, e aí ele ficou contra o pai, e ele ficou, acho que uns 6 anos sem falar com o pai. E foi exatamente num período de jovem, né? Ali ele tinha 14 para 15 anos, que era um período que ele mais precisava da figura paternal. E o que aconteceu, André? Durante muito tempo da vida do Beto, todas as figuras de poder que ele conhecia, de poder, de inteligência, de dinheiro, aí ele queria transferir para aquela figura. Então, por exemplo, ele começou a trabalhar no banco. Aí o chefe dele, que estava acima dele, ele queria suprir a necessidade paternal no chefe. Aí ele queria porque queria se aproximar, queria se relacionar. E o cara dizia: peraí, você é funcionário, calma. Até que um dia eu disse a gente casou, e aí ele transferiu isso para o meu pai, ele transferiu isso para outras pessoas. E um dia eu falei para ele, digo: Beto, só quem vai suprir isso em você é o Deus Pai. Então vamos para Deus Pai, estudar sobre essa paternidade. E de fato, um dia ele transicionou. E aí ele disse assim: Deus, então, por favor, cura a criança dentro de mim, né? Cura o adolescente dentro de mim. E aí dentro desse processo de cura foi que ele acalmou. Isso é tão surreal, Andréa, que o Beto não queria ser pai. Ele não queria ser pai. Quando ele casou comigo, ele dizia assim: Nath, eu não quero ser pai. E eu dizia: por quê? Ele disse: não, porque eu acho que eu não vou ser um bom pai. Ele não tinha referência, né? Ele não tinha referência. E é muito interessante, porque o pai, o Beto, ele não é pai, não. Ele é paizão. Mas paizão, assim, ele é carinhoso, ele abraça, ele beija, ele brinca, ele sai sozinho. Ele é um pai, assim, absurdo. Paizão. Eu falo que eu não sou metade da mãe que ele é pai. E tudo porque ele decidiu viver a cura dele em Deus. Né? E estudar.
Ele começou a estudar sobre paternidade. Começou a estudar, começou a experimentar. De um pai. E ele começou a ler livros. Conhecimento. Conhecimento que liberta, conhecimento que protege, o conhecimento que realinha, né? E aí hoje ele é uma grande referência de pai. Sim. Né? Então, para você ver. Por quê? Porque ele curou o eu para servir o nós. Então, se eu não vivo a cura do eu não consigo servir o nós. E aí isso é interessante, Nath, porque eu atendo alunas suas, inclusive recentemente eu atendi uma aluna sua que estava com um conflito no casamento, e quando ela veio para a terapia, na verdade, o conflito dela chamava-se depressão. Ela estava literalmente com sintomas clássicos, né? Desapego, desesperança, falta de cuidado, de expectativa de futuro. A fisionomia dela era apática, sabe? Assim, ela estava com sintomas clássicos de depressão. E eu demorei ali umas 3 semanas para psicoeducar ela e ela aceitar ir no psiquiatra e começar a medicação. Essa menina hoje, essa mulher, né? Ela é outra pessoa. Desde coisas simples, como pintar o cabelo, voltar a praticar atividade física, a sair para almoçar com o filho, a buscar o filho na escola. E aí o que eu vejo hoje, vejo no consultório com os meus pacientes, vejo com as suas alunas que vêm para mim como paciente, é que às vezes os transtornos psiquiátricos não tratados, eles trazem esse adoecimento para o casamento. Eu atendi uma pessoa que ele falou assim para mim, já é um senhor, ele falou: André, eu estou no meu 3º casamento. Se eu soubesse do que eu sei hoje e se eu tivesse tratado a minha saúde mental, eu estaria com a minha primeira mulher. Ele tinha muitos comportamentos impulsivos, sabe? Tomadas de decisões muito abruptas, o que fazia com que, às vezes, ele se comportava de maneira grosseira, impaciente, enfim. E aí, depois de várias avaliações, ele tem TDAH. Só que é um senhor muito bem de vida, empresário, teve sucesso, mas a habilidade dele social baixíssima. Sabe, muito impulsivo, agressivo às vezes na fala, desleixado, de esquecer datas, e ele tinha TDAH, ele tem TDAH, né? E aí, depois de a gente fez os testes, fez tudo, ele fala, como é libertador, e não é porque ele deixou de ser impulsivo não, né? Mas como é libertador eu entender como eu funciono e eu falar para as pessoas como eu funciono. E aí hoje, essa 3ª mulher dele aprendeu a lidar com ele. Mas já atendi outros também que, sei lá, estavam num episódio ansioso e tinham comportamentos ali de desequilíbrio. E aí a crise do casamento era remedinho. Eu brinco, gente, remedinho resolve essa crise no casamento. Verdade. Então, várias pessoas que eu atendo, Nath, elas têm problemas psiquiátricos e aí isso impede elas de viverem o casamento, a família que elas tanto desejam, porque elas ainda sofrem porque elas não queriam estar sofrendo ou vivendo aquela desestrutura. Você vê isso, Nath? Muitas crises no casamento ser problema psiquiátrico? Muito, muito, muito. E assim, e as pessoas ainda envelopadas de religião, que é o grande problema, né? É porque você está vendo a pessoa ali em surto. E a pessoa, não, é assim mesmo, vamos orar. Deus vai fazer, vamos orar, vamos expulsar esse demônio. E a pessoa é surtada. E com o preconceito religioso, né? Vejo muito isso, como também vejo o oposto também, porque agora a Andrea também tem o seguinte, a irresponsabilidade das pessoas, né? Elas envelopam de transtornos também. Ah, sim. Porque aí tudo é narcisista. Qualquer briga, fulano é narcisista. Não, qualquer coisa é abuso, né? Então, assim, a gente está para os 2 extremos, né, Andréa? Ou as pessoas não cuidam dos transtornos, ou elas inventam os transtornos, né? Para justificar... E aí, quem de fato precisa ter cuidado, acaba não sendo cuidado. Eu vejo demais isso. Então, assim, eu acho que a gente tem que... A palavra certa é essa, né, Andréa? Acho que a gente tem que sair um pouco do preconceito, adquirir o conhecimento, para tomar as decisões e as soluções certas. A Bíblia fala que a busca do conhecimento é a árvore de vida, né? Quando a gente busca o conhecimento, a gente vai ter a árvore de vida. O que eu vejo nisso, Nath? Eu vejo uma superficialidade na saúde mental. Então, todo mundo dá diagnóstico, todo mundo mexe a mão em saúde mental. A manicure é meia psicóloga porque ela te escuta, né? Existe uma superficialização. Eu brinco que eu vivi para ver isso. Hoje as pessoas brigam por um diagnóstico, né? Todo mundo é TDAH, todo mundo é TEA, todo mundo tem depressão, todo mundo é borderline, narcisista. E aí a gente precisa entender que existe uma diferença entre comportamento e diagnóstico. Para a pessoa fechar um diagnóstico, ela precisa ser avaliada por um profissional especializado. Isso. E na saúde mental, quem fecha diagnóstico é psicólogo e psiquiatra. Agora,
comportamento, as pessoas podem ter N comportamentos e não necessariamente elas fecharem um diagnóstico. Então, o que eu vejo hoje é que as pessoas têm comportamentos disfuncionais e elas querem colocar na cota da saúde mental. E aí, quem precisa de fato se cuidar, não se cuida porque ele não quer ser ridicularizado ou porque ele não é apoiado pela família. Né? É verdade. Eu constantemente no consultório tenho que chamar a família de paciente para falar, olha, eu preciso da sua colaboração, você disse que ele não precisa tomar remédio, mas vai acontecer isso, isso e isso, de psicoeducar mesmo a família, porque a família não apoia tratamento porque safadeza, falta de fé, levanta, seja forte, né? Então, a superficialidade dos diagnósticos, elas colocam as pessoas que precisam de tratamento num lugar de vulnerabilidade ao ponto de nós termos suicídio, Nath, de crianças. É surreal isso. Coisa que não acontecia antes. Eu tô com 8 anos no SAMU. Você lembra quando eu entrei no SAMU, Lembro. né? A gente, naquela época, eu tô falando de 8 anos atrás, a gente não tinha a quantidade de tentativas e de suicídio consumado em crianças. É surreal isso, amiga. Né? E isso é uma coisa assim que parte do meu coração. Eu falo que eu tenho um sonho. Eu sonho o dia em que as políticas de saúde mental vão ter educação, prevenção e tratamento. Porque hoje a gente é fraco em políticas de educação, muito mais fracos ainda nas políticas de prevenção e tratamento, então nem se fala, né? A pessoa sai, às vezes, no hospital e o SUS não tem a medicação, enfim. Isso é uma coisa que me desmonta. É ver uma pessoa vivendo uma sobrevida por falta de um tratamento especializado, por falta de uma medicação. E aí, a gente está falando do SUS, mas eu também vejo pessoas com muito poder aquisitivo vivendo uma sobrevida por conta desses preconceitos. E aí você trouxe aí uma questão da religião. Eu recebi aqui, no outro dia, o João Paulo, que é um jovem que Deus levantou de maneira muito intencional na geração dele e que foi parado por conta de um transtorno psiquiátrico. Como é que é isso, Nath? Porque você atende também muito esse público, né? Atendo. E é muito interessante, né, André? Sabe por quê? Porque, olha só, quando eu atendo esse público, que eles vêm, eles também acham que a gente é super-herói, né? Eles Tem resposta para tudo. Não, além de ter resposta para tudo, eles acham que a gente não passa nada, que a nossa vida é perfeita. Então, na cabeça das pessoas, assim, nossa, a Nath fala de casamento, ela não deve ter problema de casamento. Nossa, a Nath fala de saúde, ela não deve ter problema nas emoções. E é engraçado, André, porque muitas vezes eu preciso falar, eu já tive uma fase que eu tomei remédio. O Beto já tem uma fase que tomou remédio. Para as pessoas quebrarem um preconceito. Né? E a gente fala mesmo, olha, eu já tive fase que eu precisei tomar remédio para dormir, eu já tive fase que eu precisei tomar remédio para levantar o ânimo, e aí é muito interessante porque eu sempre tenho que contar uma historinha para as pessoas quebrarem os preconceitos, né? Os preconceitos religiosos, os preconceitos, não sou doido não. Sim. Não sou doido não vou tomar remédio não. E eu falo, gente, o remédio literalmente trazer uma condição para você abrir cada caixinha e colocar cada pensamento numa caixinha. Então, é muito pensamento solto na cabeça. Organizar a vida, né? E organizar. O remédio vai te ajudar muitas vezes a vocês assim, para tudo, deixa eu abrir a caixinha disso aqui e colocar esse pensamento aqui. Deixa eu abrir essa caixinha e colocar aqui. Depois que você organiza a casa, fica mais fácil. Sim. Então, aqui dentro tem uma casinha, né? Cheio de cômodos. 86 milhões de neurônios. E a gente precisa colocar cada coisa no seu lugar. 20% da energia do nosso corpo é consumida pelo cérebro. Então, e de vez em quando a gente precisa parar ele também, né? Sim. Assim, e organizar ele. Manutenção, né? Manutenção. E aí é incrível, André, como eu me vejo muitas vezes assim. Posso te ajudar a fazer um trabalho em comunidade, com psicólogo, psiquiatra? Não preciso não. Calma, peraí. Eu preciso. Se eu preciso, por que você não precisa? Você precisa, Nath, disse, lógico. Eu tenho pessoas que caminham comigo, né? Eu tenho pessoas que eu preciso parar e abrir, vomitar, né? O Hudson, ele fala que é o ministério do saquinho, né? Tem dias que eu preciso pegar um saquinho, botar o dedo na garganta e vomitar. E botar para fora as minhas emoções, e botar para fora o que eu tô vivendo, o que eu tô sentindo. Por quê? Porque eu sou gente. Não tem óleo diesel aqui, tem sangue. Então, precisamos. Aí as pessoas, nossa, Nath, sério? Sério que você tem acompanhamento? Sério? Sério que você... Sério? Aí as pessoas baixam a guarda, sabe, Andréa? Aí elas dizem, então assim, se a Nath que eu vejo faz e vive, se o Beto, então
eu acho que eu posso fazer. E a gente vai quebrando essa coisa da religião, a gente vai quebrando esses protocolos enganosos, né? Que as pessoas acreditam mais do que o que é verdade. É o tal dos 5 passos e resolva a sua vida. Acorde cedo, tome banho gelado e fique próspero, né? Invista aqui e fique milionário. A gente vive num tempo, Nath, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Onde as coisas são muito rápidas, né? E casamento é uma construção. Você é casada, sabe disso muito melhor do que eu, né? Do como o casamento ele vai ser construído e ele vive estações. Como é que a sociedade hoje, ela influencia nessa saúde mental dessas mulheres que estão aqui nesse processo do tudo rápido, sabe? Do fast food. É muita informação, né, Andréa? Muita informação e muitas mentiras, sabe, Andréa? Uma das coisas que eu mais converso, por exemplo, com as minhas alunas, é que atalho é coisa demoníaca, processo é coisa santa. E a gente precisa sair um pouco dos atalhos, né? E a outra coisa que eu falo muito para as pessoas é que elas precisam discernir 2 coisas, o que é opinião e o que é conselho. E entender aonde ela vai colocar o ouvido dela para ouvir também, né? Porque os atalhos, eles são sempre fundamentados em opiniões. E o pior de tudo, de quem não vive. E opinião até o Google tem, né? Você coloca no Google, ele te dá uma opinião. Não tem a menor condição, sabe, Andréa? Então, assim, o que é que eu vejo? É as pessoas querendo viver um casamento restaurado, pedindo opinião para pessoas divorciadas. Qual opinião que ela vai te dar? Ela vai vomitar em ti o que ela viveu, né? Então, assim, é muito complicado. E outra coisa, é como você falou, é muita manicure dando diagnóstico. Eu tenho uma frase que eu falo para as minhas alunas, é que o grande problema dos dias atuais é que é muito ortopedista fazendo cirurgia em coração. Entende? É muita gente fora da sua caixinha querendo se meter na caixinha do outro. Então, eu acho que a gente precisa trazer cada coisa para o seu lugar. Sim. Né? Então, existem os especialistas, existem aquelas pessoas que vão realmente cuidar, tratar, e a gente precisa realmente trazer cada coisa para o seu lugar. E respeitar as estações, né, Nath? No livro eu falo muito da necessidade desses 4 eixos estarem interligados, né? O eixo biológico, psicológico, social e a espiritualidade, como uma engrenagem que faz a vida girar. Isso. E aí você falou agora aí uma coisa legal e que para mim faz muito sentido, que é nós termos também conselheiros. Porque a saúde mental ela é multifatorial. Então, é claro que diagnóstico é especializado de profissionais. Isso. Agora, o adoecimento psíquico, ele tem questões familiares, sociais. Eu já atendi gente em surto lá no SAMU porque não tinha o que comer em casa. Não adianta você dar um antidepressivo para uma mãe que está depressiva porque os filhos não têm o que comer. Ele precisa de comida. Né? Então, não é que tudo seja remédio, que tudo seja psicólogo, né? A gente tem questões sociais, a gente tem questões familiares que levam as pessoas a adoecer. Tem coisas que você pode tomar o remédio que for, você pode fazer terapia com Aaron Beck, ele ressuscitou esse terapeuta que não vai resolver se você não mudar o seu ambiente. É verdade. Né? É verdade. Mas para todas essas, eu falo que a fé ela é o recheio que vai fazendo a engrenagem da vida girar. Porque eu preciso minimamente ter fé para me submeter a um tratamento medicamentoso. Eu preciso ter fé de que eu estou fazendo atividade física hoje para eu ter massa magra para brincar com os meus netos. Eu preciso ter fé para acreditar que as pessoas são honestas, que eu posso confiar o meu carro numa oficina e deixar ele lá 5 dias, depois voltar e meu carro vai estar lá. É verdade. Então, eu falo que a fé é esse mecanismo, né? E a Bíblia diz que a fé é a expectativa do que eu não vejo na convicção de que vai acontecer. Mas eu gosto muito de quando a Bíblia fala que na comunhão bênçãos são ordenadas. Então a gente precisa de conselheiros, né? Dessas figuras que de fato vão olhar aquilo que a gente não olha. E por você ser uma mulher pública, né? Ser uma mulher forte de estrutura de personalidade, ter uma família funcional, talvez as pessoas tenham esse mito de que você não precisa de conselheiros, né? Então fala pra gente, Nath, você tem conselheiros? Tenho. Nossa, e como tenho? Eu tenho conselheiros, inclusive, para cada saúde que eu preciso, né? Então, eu tenho conselheiros para minha saúde espiritual, eu tenho conselheiros para minha saúde mental e tenho conselheiros para minha saúde física, né? E cada um no seu quadrado.
Entendeu? E sim, você mesmo. Às vezes eu começo a fazer um projeto, eu digo, peraí, deixa eu sentar e conversar com o André, e a gente senta e você traz para mim o seu conhecimento, você transborda. E para mim é muito importante. Tenho meus conselheiros da minha vida espiritual, né, que são aqueles que vão me ajustar, me alinhar para viver. Não existe, Andréa, não existe alguém que vai ser bem-sucedido sem ter os conselheiros. Eu tenho essa ideia, então eu tenho conselheiros financeiros, eu tenho conselheiros espirituais, eu tenho conselheiros físicos. Precisa ter, Andréa. Ninguém se move sozinho, ninguém é bem-sucedido sozinho. Eu não conheço e nem acredito. Não, eu, Nathalie, não acredito. Não tem empresa que funciona só com uma cabeça, né? Impossível. Impossível. Quanto mais o negócio cresce, mais pessoas precisam ter naquele negócio, né? Então, sim, a Nath tem os dias do choro, a Nath tem os dias do cara no pó, a Nath tem dias da alegria, tem. E nós precisamos ter isso, né? Como ciclos e estações, né? Agora, uma coisa é fato, Andréia, eu não me conformo, né? Eu não tomo a forma do que eu não quero efetivamente viver. Então, você é intencional com o que eu você sou intencional deseja. em tudo isso. Eu sou intencional nos relacionamentos, eu sou intencional em tudo na minha vida. Eu não vivo a síndrome deixa a vida me levar, a vida leva eu. Nunca. Porque não necessariamente ela vai te levar para onde você deseja. Não, né? E não quero. Então eu sou muito seletiva, né? Eu não acredito em milhares e milhares de amigos, não. Eu acredito nos amigos que são mais chegados que irmãos. Então eu tenho as minhas estacas de proteção e sou intencional. Sou, Andréa, e eu acho que é isso que me faz ser bem-sucedida, né, em todas as coisas. E, sobretudo, a coisa que me torna mais intencional foi o que nós oramos aqui no começo, né? Eu peço sempre a Deus que Ele me dê o espírito de conselho, de sabedoria, de inteligência, né? Eu confio plenamente, eu me movo por princípios, eu tenho os meus alicerces. E o que eu falo muito é que existem princípios que não é minha opinião, são princípios milenares, né? Então, assim, há muitos séculos o mundo funciona dessa forma e eu não vou mudar a roda, né? Agora, Nath, as mulheres, né, as estatísticas falam que elas têm um índice maior de adoecimento psíquico. Então, a gente tem aí 6 para cada 10 mulheres vão ter um episódio depressivo ao longo da vida. Você trouxe aí no início uma questão, né, do período menstrual. Então, a gente tem todas as questões hormonais da mulher. A gente tem a questão da menopausa, do puerpério. Tem várias questões aí que colocam a mulher num lugar de maior vulnerabilidade genética para eventos, né, da saúde mental. Uhum. E físicos também, né? Sim. Questões de sarcopenia, né? De perda de massa magra, enfim. Várias outras coisas colocam a mulher nessa situação de vulnerabilidade. Só que a gente está vivendo um tempo onde a mulher, na verdade, ela foi convidada a se colocar num lugar de superioridade. Né? Então, a gente tem questões biológicas que nos levam para um comportamento mais vulnerável para várias coisas, mas a gente está vivendo uma estação onde as mulheres estão se colocando nesse lugar de superioridade. E aí a gente tem um índice de suicídio maior em mulheres do que em homens. O que você acha que acontece? Andréa, eu acho que a mulher ela está abraçando muito mais coisa do que ela consegue. Então, eu sempre tenho uma ideia de que Deus não erra. Deus não erra. E quando Deus fez, Ele fez a mulher e o homem, cada um com funções. Qual é o problema desse tempo, Andréa? É que eu acho que a mulher saiu da sua função original. Isso é o que tem levado a mulher a se desesperar e a adoecer e tirar a própria vida. Então, eu sempre faço uma brincadeira que eu pego a caneta, né? E a caneta, qual é a função da caneta? A função da caneta original é escrever, né? Mas se eu precisar prender meu cabelo, Andréa, eu faço um coque e a caneta vai funcionar para prender meu cabelo. Porém, Andréa, se eu usar muitas vezes a caneta para prender meu cabelo, uma hora ela vai parar de funcionar a função original que é escrever. Por quê? Porque o casco da minha cabeça tem oleosidade, tem impureza, tem sujeira, vai ter caspa, seja lá o que tiver. E a ponta da caneta, a esfera, vai entupir. E ela vai parar de escrever. O que eu tenho visto hoje, Andréa, é que a mulher, ela deixou de funcionar como o plano original. E saiu funcionando em muitas coisas que ela não foi constituída por Deus para viver. E aí onde vem o problema, né, Andréa? Porque aí a sobrecarga
em cima da mulher, ela foi muito violenta. Você vê muito isso nas suas alunas, Nath? Mulheres sobrecarregadas? Demais. E eu tenho uma historinha que eu sempre uso para as minhas alunas, que é assim. Numa pista, estava um juiz andando numa velocidade acima do que a pista estava passando. De repente, um guarda do Detran para ele e multa. Por quê? Porque ele estava acima da velocidade. Quem é a autoridade naquele momento maior? O juiz ou o policial? O policial. Por quê? Porque ele estava na função dele. Não é o título que te dá autoridade. O exercício da sua função é que te dá autoridade. Então, o que acontece? O problema é que nós trocamos duas palavras. Nós saímos do poder para o empoderamento. Quando que a mulher tem poder? Quando ela está exercendo aquilo que Deus constituiu ela para ser. Ela tem poder. E o empoderamento é quando ela sai do poder e rouba a autoridade. Isso é o empoderamento. Então, qual é o grande problema desses dias? É que a mulher saiu do poder e começou a se tornar empoderada. E esse empoderamento é o que tem adoecido. Porque ela saiu da função original. Aí ela triplicou a carga de trabalho, ela triplicou a responsabilidade, ela triplicou a função, ela triplicou tudo, André. Só que a Bíblia fala que nós somos o lado mais frágil, apesar de termos poder. Sim. É porque fragilidade é diferente de fraqueza, né? Então a gente tem uma porcelana que é frágil, mas ela aguenta fortes temperaturas. Só que para você carregar uma porcelana, você vai ter que colocar ela numa caixa com proteção, né? E uma coisa fraca é uma coisa que quebra. Então o que eu acho e vejo na prática é que as mulheres são frágeis, elas precisam de cuidados, mas elas são fortes, porque elas aguentam altas temperaturas, né? Verdade. Um parto, enfim. Eu penso sempre nisso, eu tive meus partos normais, amiga, quando eu lembro a força que eu coloquei, eu digo, cara, meu marido não dava conta. É porque você não é fraca, mas você é frágil. Isso, depois exatamente. Do parto, você precisou de todo um aparato de cuidado, né? Para que você conseguisse ser funcional. Isso. E na saúde mental, a gente usa muito, dentro da psicologia cognitivo-comportamental, a gente fala que uma coisa é funcional ou disfuncional, porque a gente não fala de certo e errado. Isso. Porque o medo, por exemplo, o medo é fundamental, ele nos protege. Nos protege. Né? A tristeza é a única emoção que nos faz refletir. Ninguém reflete na alegria. Eu não estou assim, uhul, e estou refletindo. Não, a tristeza te faz refletir, né? A alegria, ela formoseia o rosto, ela te dá entusiasmo, motivação. Então, na saúde mental, a gente usa muito as coisas, essa nomenclatura, né? Funcional e disfuncional. Então, tem coisas que são funcionais e tem coisas que são disfuncionais. O que você vê hoje que está disfuncional nas mulheres? Inversão de papéis. Mulher querendo ser homem e homem sendo mulher. E isso é repertório de comportamento, né? Porque é treino. Né? A gente percebe, isso não está ligado à personalidade, está ligado a treino comportamental. No livro de Tito, fala que as mulheres mais velhas deveriam instruir as mulheres mais novas o bom procedimento de sua casa. Só que existe uma geração passada que disse o quê? Não dependa, faça o seu dinheiro, seja independente, seu marido é seu emprego, toque sua vida. Se não estiver feliz, toque sua vida. Então, nós temos uma geração que sofreu, a gente não pode negar, né, Andréa, que sofreu, mas o sofrimento dela imprimiu na geração seguinte uma disfunção. E sabe o que eu vejo, Nath? Assim, é um padrão comportamental comum. Não vou falar que é normal e nem vou falar que é em todo mundo, mas eu vejo um padrão comportamental comum em mulheres ali com 50 e poucos, 60 e tantos anos, de amargura. Muita. Né? Porque são filhas de mulheres que foram sexualmente abusadas, financeiramente abusadas, emocionalmente abusadas. Então, diminuídas, né? Diminuídas. Então, seus maridos não honravam e não tornaram elas as mulheres mais frágeis, pelo contrário. E essas mulheres adoecidas, né, e amargas por tudo que elas sofreram, elas imprimiram na geração seguinte exatamente isso. A boca fala do que está cheio o coração. Então, o que acontece? Nós temos, sim, a geração de 50, de 40, é uma geração que ela é a resposta de uma geração ferida. Aí são mulheres empoderadas, mulheres autossuficientes, mulheres independentes, que não levam desaforo para casa. Não são mulheres poderosas, são empoderadas. Aí é onde vem o problema.
Nath, e isso é uma pauta assim que não tem fim, né? Não tem, amiga. Essa questão do desenvolvimento humano, né? Eu sou apaixonada pelo desenvolvimento humano e eu vejo claramente quanto mais estudo, mais eu acho que eu não sei de nada, assim, né? Somos duas. Eu tô agora... Eu participei de muitas missões humanitárias, né? Então agora eu já estou me desdobrando aí para psicologia de urgência e emergência, primeiros socorros psicológicos, que é uma técnica americana e que tem um capítulo do meu livro que eu falo sobre isso, essa necessidade que a gente tem de prestar ali os primeiros socorros psicológicos, independente de você ser da saúde ou não, porque os primeiros socorros psicológicos é uma técnica que qualquer pessoa treinada pode ter. A gente vê a necessidade de treinamentos mesmo, de repertório de comportamentos mais funcionais. Você tem filho, você sabe, né? A necessidade que a gente tem de treinar os nossos filhos a resistir à frustração, a obrigado, por favor, com licença, não vai ser do seu jeito, né? Dessa necessidade de treinar novos comportamentos, né? E você como uma mentora de mulheres, né? Como uma mulher que ensina outras mulheres, e aí não vou falar que é uma mulher mais velha como Tito, né? Porque é jovem, né? Mas como uma mulher sábia que viveu muitas coisas na pele, mas que também se submete a conselheiros, a estudar, a ler para aprender. Nós vamos estar finalizando agora. Por mim, a gente falava aqui por horas e mais horas, né? Vamos receber a Nath aqui em outros momentos. A Nath, de fato, carrega muita coisa para nos ajudar e é uma pessoa muito importante na minha jornada. Mas eu queria que a gente finalizasse você falando um pouco dessa funcionalidade. Quais são as dicas de boas práticas em saúde mental? Tem uma coisa que eu trago no meu livro e eu tenho falado sempre aos términos das minhas palestras, que nós precisamos nos levantar, né, como multiplicadores de boas práticas de saúde mental. Né? Tito fala que as mulheres mais velhas elas vão multiplicar a sabedoria ensinando outras, né? E Andréia diz que nós precisamos nos levantar como multiplicadores de boas práticas de saúde mental. A família e a sociedade, ela vai legitimar uma pessoa a se cuidar ou ela vai ajudar essa pessoa a se afundar mais um pouco. Verdade. E o Beto, inclusive, tem uma frase que ele diz que o poço não tem fundo. Se você cavar, você desce mais um pouco. É verdade. Né? O Beto fala isso e isso ecoa muito em mim, porque de fato não tem fundo. Não assim. tem. Quando a gente acha que o negócio está difícil, pode dar uma piorada. E esses dias, um namorado de uma paciente minha falou assim para ela, se você tomar remédio, eu termino com você. E minha vontade é de dar uma voadora, né? Nessa hora, assim, os meus padrões comportamentais, eles ficam misturados com a minha ira mesmo, assim, né? Porque como é que você vira para uma pessoa e fala isso? É como se eu virasse para uma amiga minha que tem câncer e falasse para ela, não faz quimioterapia. Nós vamos orar porque o seu câncer vai passar. É muito louco. E as pessoas fazem isso com a saúde mental. É muito louco. Então, um dos objetivos do podcast é, de fato, trazer clarificação para as pessoas, mas contar com você para ser um multiplicador de boas práticas de saúde mental. Então, Nath, para a gente finalizar agora, eu queria que você trouxesse aqui para a nossa audiência dicas mesmo de como ser um multiplicador de boas práticas de saúde mental e, em especial, para você, mulher que segue a Nath, que tem aí suas múltiplas funções na sua casa, que tem vivido situações que te desafiam emocionalmente ou que tem a necessidade de viver melhor e com mais qualidade de vida. Porque cuidar da saúde mental não é só quando você tem um problema, não. A gente cuida das nossas emoções, a gente cuida do nosso repertório comportamental para viver melhor e com mais qualidade de vida. Então fala aí pra gente, Nath, boas práticas em saúde mental. Vou falar. Olha só. Eu tenho na minha prática de vida 2 mandamentos muito fortes, que isso é o que faz a gente continuar tendo saúde mental, eu acredito. E dica número 1, ame Deus sobre todas as coisas. Porque quando você ama Deus sobre todas as coisas, no livro de João diz que Deus é amor. Quando você ama Ele, você se torna uma fonte de amor. Absolutamente tudo na sua vida vai ser resolvido se tiver como base o amor. Número 2, ame-se como aos outros. O problema é que a gente tem um hábito muito feio de servir aos outros e esquecer da gente. É impressionante a capacidade que a mulher tem de servir marido, de servir filhos, de servir no trabalho, servir em todo lugar. Mas ela não se serve, ela não se ama. Porque quem ama, serve. Então, se nós praticarmos esses 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a você, eu tenho absoluta certeza que você vai aprender a descansar, você vai aprender a se servir, a olhar para você e transbordar para fora aquilo que você vai ser
aí dentro. Então, essa é a minha dica, e eu espero, André, que as pessoas possam verdadeiramente trazer esse conhecimento para a prática, né? Porque um conhecimento não praticado não tem resultado, né? É isso. Nath, muito obrigada pela sua participação. Você sabe Obrigada que a você mora no você. meu coração. Você tem um papel fundamental na minha vida e na vida do Gabriel, né? O meu filho admira demais a família de vocês. Amém. Vocês fizeram parte aí de ritos simbólicos muito importantes para mim e para o Gabriel. E você sabe aquilo que você ocupa, esse lugar na minha vida, mas eu quero aqui deixar público o quanto eu honro aquilo que você carrega e o quanto de fato você vive o que você fala, né? Eu tenho o privilégio de te conhecer na intimidade e eu sei que você de fato vive o que você fala, inclusive essa postura sua mais rígida, mais forte, do que pode, do que não pode, do como que as coisas funcionam, né? Você vive isso de fato, vive isso com os meninos, não é fake, né? Porque hoje a gente está numa época de muitas plásticas, Tudo né? muito Da fake. pessoa ter um papel na rede social e outro papel na vida dela privada. E você é uma mulher coerente que de fato vive o que você prega, né? E prega o que você vive, e isso é um grande privilégio para aqueles que convivem com você. Muito obrigada pela sua Te amo, viu? participação. Obrigada. Eu também te amo muito, que o Senhor possa, de fato, alargar as fronteiras da sua Amém. habitação, para que você cresça para a direita e para a esquerda, e que a palavra de Tito se cumpra na sua vida. Que Amém. você consiga ajudar outras mulheres a serem boas mulheres, a cuidarem das suas casas, a cuidarem das suas emoções e a, de fato, colocar as suas emoções a serviço da vida. Muito obrigada. Obrigada, amiga.